3, 2, 1. Hi, everybody. Good evening. It's very good to be here. Paloma, Anne, Caio, Daniel, Mateus. Thanks for showing up, everybody. So I'm going to pick up here from where I was talking. But basically, we were kind of talking about the last class, ok? Então, a gente estava comentando um pouquinho sobre a última aula e algumas perguntas, alguns comentários que as pessoas fizeram sobre preconceito, sobre violência, sobre a relação de preconceito com economia e tal. Aí eu passei algumas referências que são interessantes. Uma delas é de um psicólogo canadense chamado Albert Bandura, que ele é o autor da teoria da aprendizagem social. Mais tarde, ele fez uma ampliação dessa teoria e passou a chamar de teoria social cognitiva. Mas, enfim, é uma pessoa que vale a pena conhecer. Nas investigações originais dele, ele estava preocupado para responder a seguinte pergunta. A violência é aprendida ou ela é inata? A pessoa nasce violenta ou ela aprende a ser violenta? E a resposta que ele consegue dar é assim, existe uma alta chance de a pessoa aprender a ser violenta, principalmente quando aquelas cenas de violência que ela presencia são mediadas por alguém muito próximo, alguém que seja importante, tipo um pai, uma mãe, um irmão, alguma coisa assim. Então, a aprendizagem social da violência, e a gente estendia essa ideia para a aprendizagem do preconceito. Mas a segunda referência que eu queria dar era de um livro de um economista chamado Eduardo Gianetti, e ele chama-se Vícios Privados, Benefícios Públicos? É uma pergunta. O título do livro é uma pergunta. E ele questiona aquela ideia assim, será que uma sociedade em que a gente viva no cada um por si, Deus por todos, sem regras, sem leis, sem acordos de cooperação, de confiança, será que uma sociedade como essa pode prosperar? É claro que não, né? O livro acaba sendo uma defesa de instituições. E aí era o seu ponto que eu queria chegar aqui para responder a colega que fez a pergunta. A violência, ela, antes de tudo, é uma espécie de uma infração do acordo social. O acordo social que a gente tem, basicamente, é que, havendo necessidade da violência, quem vai empregar vai ser alguém que foi autorizado pela população para empregar, e que vai fazê-lo mediante critérios muito específicos, né? Então, é a polícia, é o Estado, de alguma forma, só deveria empregar violência em condições assim, assado, nessas e nessas, aqueles ambientes. No entanto, a gente sabe que não é assim. E aí a historinha que eu queria contar para fazer o último comentário sobre a preocupação, sobre a reflexão da colega, é assim. Eu morei muitos anos no exterior, e durante um determinado período, meu irmão foi passar alguns dias comigo. E eu já estava mais ou menos acostumado com a vida local quando ele chegou. E aí eu fui com ele ao supermercado para fazer uma compra, e ele reparou que ele estava andando pelo supermercado com o carrinho, e que todas as pessoas que passavam próximas a ele, não precisava estar disputando o mesmo espaço que ele, não. Passavam próximas a ele, falavam, com licença, com licença. Então todo mundo que ia passar próximo a ele falava, com licença. E aí ele veio comentar comigo e falou assim, achei meio esquisito que todo mundo que vai passar perto de mim fala com licença. Será que é por eu ser estrangeiro? Será que é... Não, cara. Aqui as pessoas falam com licença quando vão passar próximas umas das outras. É quase como se falasse assim, não se assuste, eu estou passando, alguma coisa assim. E aí, conversando muito com ele sobre isso, a gente percebeu que isso também é uma atitude aprendida. Você vê, desde muito cedo na sua vida, seu pai, sua mãe fazer isso. E se você não fizer, você leva bronca. Ou então alguém olha para você com a cara feia e te reprime. Então, existe um aprendizado social, seja, digamos assim, positivo, com reforço positivo ou reforço negativo, e que a gente se policia, que a gente se restringe, que a gente se reprime. A palavra pode ser meio dura, mas a verdade é essa, a gente se reprime, a gente reprime os nossos impulsos. E o meu ponto que eu queria chegar é assim, numa sociedade mais desenvolvida, Márcia, a gente tem uma população mais reprimida.
ela é mais reprimida, talvez não no sentido de uma repressão ditatorial, mas ela é mais contida. As pessoas aprendem a conter mais os seus impulsos. Elas respeitam mais o espaço alheio e você não vê, por exemplo, alguém que está na fila de um caixa e na hora de fazer um pagamento começa a bater papo com a moça do caixa. Isso não acontece. Zero. Jamais você vai ver isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui a gente acha isso mais ou menos natural. Aqui a gente tem a pessoa que chega e fura a fila e fala assim, o meu é só uma perguntinha. Dá licença, é que o meu é só uma perguntinha. Aí dá vontade de falar assim, olha, essa fila serve para perguntinha também, pode entrar lá atrás. Mas enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Isso não seria algo cultural? Pois é. Existe uma parte cultural e uma parte comportamental. As coisas estão envolvidas aí. Porque, olha só, o grau de respeito que uma pessoa tem com um desconhecido faz parte, é fundamentado por uma série de valores. Esses valores podem ser ensinados ou não. Então, por exemplo, se você estiver em Nova York, a pessoa trata o outro que é desconhecido como se fosse nada. Agora, se você estiver em Miami ou estiver na Califórnia, é completamente diferente. Se você parar para pedir informação para alguém em Nova York, a pessoa nem para, nem para te responder que não tem tempo. Ela só vira as costas e sai andando. Se você faz essa mesma pergunta para alguém que está em São Francisco, a pessoa para o que estiver fazendo, vai lá, te escuta, tenta te ajudar. Se não puder, pede desculpa por não poder te ajudar. Então, obviamente, tem algo de cultural nisso. Mas meu ponto é que, assim, em qualquer lugar que você tiver, a sua chance de você ser bem tratado vai ser muito correlacionada com o fato de você estar bem vestido ou não. Isso é cognitivo. Isso não é cultural. Se você tiver maltrapilho, com roupa rasgada, fedendo a cachaça, em qualquer lugar que você pedir, as pessoas vão rapidamente te associar, não a alguém que foi violentado, agredido, que está tendo um dia ruim, mas vão falar assim, aquilo ali não presta. É gente que está na rua porque não presta, porque é vagabundo e tal. Então, às vezes, isso não é elemento cultural. Meu ponto é sempre esse, não é dizer que não existe cultura, tá, Márcia? É que a gente não pode jogar tudo nas costas da cultura. A gente precisa separar elementos que são cognitivos de elementos que são culturais. All right. Obrigada. Good questions. Letícia, go ahead. Assim, você falando dessa questão acho que do ensino comportamental assim com a criança, você percebe até isso mesmo dentro da sua própria família, sobre como várias crianças, assim, mesmo seja todo, tipo, seja sobrinho, alguma coisa assim, você percebe como cada criança age de acordo com o tipo de comportamento que os pais têm dentro de casa. Você vê quando a criança ela fala mais alto porque os pais falam mais alto, às vezes ela grita porque os pais têm mania de gritar com ela. Então, assim, como eu tenho uma filha, eu adoro o experimento social, que é observar a criança. Quando ela tá com os coleguinhas dela ali, você observa tudo, você começa a perceber os trejeitos de cada um, e o que vem dos pais, o que não vem, o que é da criança, o que não é. Então, assim, você consegue observar esses pequenos comportamentos assim dentro da sua própria casa. E você falou da questão de viagens, eu percebi de Nova York, São Francisco, Miami e tal, você percebe até algumas coisas aqui no Brasil também. Eu vim de Alagoas, quando eu vim para cá, para Pernambuco, mesmo sendo um estado ao lado do outro, eu já percebi alguns choques de questão de tratamento, questão de ser atencioso, questão assim, da forma de falar. Também, quando eu saí daqui, fui para Maceió, não, para São Paulo, também já veio outra cultura. E às vezes, assim, Exato. tipo, até regiões muito próximas uma da outra, já tem esse grande diferencial. Então, às vezes nem precisa viajar tão longe, assim, só de um estado para outro você já vê um negócio completamente diferente. É verdade mesmo, Letícia. E assim, tem elementos culturais nisso. Agora, é impressionante também como tem muito a ver com a velocidade do ambiente urbano. Uhum. O ambiente urbano, quanto maior a cidade, quanto mais acelerados são os processos, o tempo em diferentes cidades, né? As cidades mais cheias, de uma população mais concentrada em grandes centros, onde você tem que, às vezes, andar rápido para pegar o ônibus, ninguém anda pela rua, as pessoas
quase correm pela rua. Então, esse tipo de ambiente desperta em nós determinados comportamentos. E, assim, a coisa mais comum que tem é alguém que fala mal de um lugar, depois muda para aquele lugar e aí começa a fazer igualzinho todo mundo que está lá. Adota aquele padrão de comportamento. Muito bem, pessoal, essa discussão é muito boa, é um dos pontos altos da nossa disciplina. And I'm very glad that you guys liked. I saw some comments there in our chat, in the WhatsApp group, and they were very fortunate. I agree with most of them. Now, let me just remind you, those of you who came later, after we had already started, there's a list of exercises which is due tonight. But don't worry, I'm going to give you a few more hours. If you haven't finished, you can submit by the end of the day tomorrow. So by, I don't know, 6 p.m., 7, I'm going to stop accepting answers, ok? Então, se você ainda não submeteu, você tem até amanhã, por volta das 6, 7 da noite, para submeter. E se você já submeteu, não se sinta injustiçado ou injustiçada. Você também pode mandar de novo. Se por acaso você acabou tendo que fazer em cima da hora, corrido, você também pode usar essas horas a mais e submeter uma última resposta. Eu vou sempre considerar a última submissão sua como a que vale. Ok? All right, so we have talked a lot about sociality. Let me ask you here, who could please describe to me what is sociality? O que poderia descrever para mim aqui, em poucas palavras, o que é socialidade? Aquele conceito que a gente discutiu nas últimas fichas de aula. Vamos lá. Eu acho que seria vamos dizer, um compartilhamento social entre pessoas, entre grupos. Eu acho que, assim, um exemplo prático é quando, como você estava falando, você vai em outro lugar. Então, você vai ver outro grupo social, você vai viver outras experiências, vamos dizer assim. Então, ali você está socializando. Seria isso. Eu acho que você pegou boa parte aí da ideia, Paloma. Mas a gente precisa acrescentar que, além de ter a aquisição de comportamentos coletivos, a gente tem muitas vezes a aquisição de valores, de padrões de comportamento, de padrões de cognição, de observação, de percepção. Então, vamos tentar estender essa analogia. Você costumava tomar longos cafés da manhã. Aí você se mudou para São Paulo. E aí você, em questão de 6 meses que você morava lá, você passou a tomar cafés da manhã rapidíssimo, praticamente comendo no elevador, descendo do seu prédio para ir para o trabalho. Então você adquiriu um comportamento como aquelas pessoas. Isso tem a ver com socialidade? Tem. Mas vai além disso. Então, você chega lá e você, sendo nordestina, você chega lá e começa a tratar mal nordestinos. Ah, não, porque nordestino, a gente sabe como é que é. Peraí, você não é nordestina? Sim, mas eu sou diferente. Nós temos nordestinos em Brasília, em São Paulo, que tem preconceito contra nordestinos. Fala, como que pode? A pessoa chegou lá e agora tem preconceito contra quem ele era? Ele mudou tanto assim? Ou então, quer ver? Tem um caso maravilhoso. Eu tenho um amigo que já está morando em São Paulo há 6 anos. O sotaque dele é paulista. E ele é pernambucano, torcedor do Santa Cruz. Depois que mudou para São Paulo, virou torcedor do São Paulo. E eu olho para aquilo e falo assim, bom, tudo bem, né? Você está querendo se encaixar, você está querendo ter amizades por aí, mas tem alguma coisa muito estranha também, né? Alright, so sociality goes beyond this sort of
behavior acquisition. A socialidade vai além da simples aquisição de comportamentos que são próprios de uma região. Sociality is also about people thinking together. People thinking collectively and then behaving in a more convergent way. As pessoas não só se comportam de maneira semelhante, mas elas passam a pensar coletivamente, reagem de uma maneira coletiva a determinados fatos, a determinadas situações. And this also goes way beyond conformity, ok? Eu queria só dar esse alerta, gente. Socialidade vai muito além de conformidade. Você pode chegar num ambiente em que você se sente constrangida ou constrangido de não fazer o que está todo mundo fazendo, e isso é conformidade. But if you stay in this place for a long time, you start doing what other people do, and you don't feel like this is forced. I mean, this is unnatural. You feel like it is part of life. You somehow become like other people and start thinking like other people. It is easy to notice that this was such a feature very important when you lived in small groups in Africa, right? Quando a gente vivia em grupos menores na África, esse tipo de comportamento social era fundamental para a nossa sobrevivência. Talvez nem tanto numa sociedade moderna. But we still carry on with these features in our minds, right? Okay, any other questions about this topic? Ana Helena queria falar. Pode falar, Ana. Não, professor, o senhor falou exatamente, era a questão, quando o senhor falou da socialidade, mas o senhor definiu muito bem que era a questão do encaixamento, de você se encaixar, de você fazer parte daquela, quando deu o exemplo, né, da pessoa que saiu de Recife para São Paulo e começa a se comportar, a hostilizar os nordestinos de uma certa forma, e acha super natural, porque ele não se acha mais nordestino, ele fica, ele acha aquele comportamento normal, mas a gente sabe que não é normal, ele sabe que não é normal, se ele, entendeu? Mas para se encaixar naquele perfil, mesmo ele sabendo que não está certo, ele passa a atuar daquela forma, porque é uma naturalidade para eles, não é uma coisa absurda, abusiva, entendeu? Para aquele grupo social que ele está pertencendo naquele momento. Era só isso mesmo, comentário. Legal. Diga lá, Thiago. Professor, eu passei por uma situação muito parecida, né? Porque eu morei em outro país durante muito tempo. E até aqui em Pernambuco eu me vejo fazendo esses comportamentos de me introduzir em determinadas questões culturais para entrosar e até mesmo para me sentir pertencente àquele grupo, né? Então, por exemplo, aqui em Recife, eu vou ao jogo do esporte, eu torço para o esporte, eu tento entrar em determinados ciclos culturais, eu tento me envolver em determinados assuntos para facilitar e transformar a experiência um pouco melhor, né? Quando eu estava na Austrália, a mesma coisa. Mas quando você vai para um país de língua estrangeira, aqui vai até uma dica minha, eu recomendo que essa sociabilidade seja exercida, porque você vai ter mais assuntos para conversar com estrangeiros, né? Então, se você, por exemplo, gosta de cricket, você vai falar sobre assuntos de cricket, vai entrar em outros grupos, isso vai ajudar você a aprender a língua, né? Então, é uma recomendação ser o mais sociável possível, principalmente em quesito de aprender outro idioma. Excelente, excelente. Me lembrou também de fazer um comentário, Thiago, que assim, teve uma vez que alguém virou para mim e falou assim, eu te conheço a vida inteira como brasileiro, e eu estive, quando você estava nos Estados Unidos com você, e eu vi que você, falando inglês, você tem uma personalidade diferente. E aí eu pensei durante muito tempo... Totalmente, isso acontece comigo também. Aí eu pensei durante muito tempo sobre isso, aí eu falei assim,
não é uma personalidade falsa. Você não está vivendo um personagem. É que há traços da sua personalidade que ficam mais evidentes quando você está ao natural, falando a sua língua mãe, né, a sua língua nativa, e outros traços que você ou reprime ou que você exagera quando você está tentando se expressar, se articular numa outra língua. Então parece uma outra pessoa mesmo, tem toda a razão. Mas não, a maneira simples de dizer assim, não são duas personalidades, são ênfases de uma personalidade que ficam mais evidentes quando a gente está falando línguas distintas. Sim, eu aqui no Rio de Janeiro sou totalmente diferente do Thiago de Recife. Totalmente, é um outro cara. Peraí, mas aí não é a mesma língua, né? Não é tão diferente assim. Não, mas o jeito que você fala os assuntos. Não estou falando da linguagem, estou falando do comportamento. Porque aqui no Rio você tem que se comportar de uma maneira diferente que não é a mesma de Recife. Entendeu? Aqui você tem uma malandragem que você tem que se esquivar o tempo inteiro. Entendeu? Tem algumas questões que você tem que se comportar de totalmente diferente. Os assuntos são diferentes. O tom da conversa é diferente, entendeu? Aqui eu falo muito mais alto do que eu falo em Recife. Olha só, é isso mesmo. Excelente exemplo. Eu tenho Letícia, Márcia, mas entre Letícia e Márcia tem uma pergunta do Felipe aqui no chat. Então pode ir lá, Letícia. O senhor estava falando sobre essa coisa de que você passa com o tempo, você está um tempo morando em determinado lugar, você meio que adota todas aquelas personalidades, comportamentos daquele determinado local e acaba meio que se tornando e agindo como uma pessoa nativa daquele lugar. Mas também, vejo que assim, às vezes o pessoal meio que fica querendo te impor essas coisas. Por exemplo, aqui já tem 10 anos que a gente mora aqui. Toda vez que eu falo que eu moro aqui há 10 anos, o pessoal fala, mas tu não fala igual o pessoal daqui. Ou então fica, já tem 10 anos que mora aqui, então já é pernambucano. Eu fico, gente, eu não sou daqui. E o pessoal fica fazendo isso também, fica querendo, tipo, já estás aqui há tanto tempo, ainda, tu já é daqui, tu já é desse lugar. Tipo, esquece de onde tu veio, sabe? Às vezes eu vejo isso também. E Thiago falando sobre essa questão de como ele fala e tal, eu percebo que no meu caso também muda quando eu vou falar com pessoas de outros estados. Por exemplo, agora eu tô falando muito com gente que é da Bahia. Então, a forma como eu vou falar com o pessoal da Bahia, já tô vindo com as gírias e tudo mais. Então, eu falo quase que um baianês, mesmo, um baiano lá. Oxente, rapaz. Não, né? Não, gente, rapaz, não. É tipo, é desgraça, essa merda, isso aqui, que o pessoal lá é muito explosivo. Lembra um pouquinho o pessoal do Rio de Janeiro também. Então, quando você vai falar com pessoas de outros locais, realmente você acaba adotando algumas coisas na fala, alguns tipos de comportamento também para poder entender eles e também você conseguir se comunicar daquele jeito, porque tem coisas que se eu for falar daqui, se eu dar um tabacudo para um baiano, misericórdia. Rola uma discussão ali enorme. E se eu não entender algumas coisas dele, também vou ficar, meu Deus do céu, o que esse menino tá falando? Ele tá me xingando? O que que tá sendo isso aqui? Então a gente vai adotando tipo, vários tipos de comportamentos diferentes de acordo com a pessoa que você está conversando, de onde ela vem e onde você está também. Verdade. Aí o aspecto cultural realmente acaba aparecendo, né? E através da língua. O Felipe colocou uma pergunta assim: vieses cognitivos e ideologias são conceitos competidores? Nessas questões coletivas, homogeneização comportamental? Well, let me try and answer this to Felipe. Well, I think that cognitive biases, they are like the ways that your brain work. Your brain works in ways that are most likely to be like that. So if you hear a loud noise, you jump and you try to protect yourself. And you have like adrenaline in your veins, you can either fight or flight, right? There is this tendency to react fast. Então tem impulso que eles chamam de ataque ou fuja. Okay, so this is cognitive. But when we talk about ideology, you're talking about a much, much larger construction and pretty much based on a well-studied and established set of behaviors. Então, quando a gente fala na ideologia como sendo
capaz de moldar comportamentos, a gente está falando muito mais de vieses sociais, né, de gatilhos sociais, de socialidade, do que os vieses cognitivos, que são aqueles bem básicos do comportamento individual. So, I don't think they are competing or they are conflicting concepts, okay? I think that they are together, but they deal with different things. When you talk about ideology and behavior, you're most likely talking about social biases, not cognitive biases. All right, it's good. It's a good distinction, right? Uma excelente distinção. Obrigado, Felipe. Márcia, sua mãozinha. Go ahead, please. Era só para complementar quando você estava falando do que em outro idioma, mas o Thiago já falou aí que até no mesmo idioma, né? Inclusive os estudos linguísticos têm uma boa explicação para isso em relação às situações, né? Que a gente muda de fato nessas situações que, ou mesmo não precisa nem estar em outro estado e tal, mas se eu estou numa situação de trabalho, eu falo diferente de como eu falo na aula, de entonação, palavras e tal. Então, assim, era só para complementar que realmente não precisa nem estar em outro idioma, mas que eu me dei conta disso uma vez, quando eu estava falando de trabalho, numa situação de trabalho, e a minha filha estava ouvindo. E aí ela disse, mas por que você fala diferente quando você está nessa situação? Uhum. E aí foi que eu percebi que realmente ou está mais descontraído em outras situações e fala diferente mesmo no mesmo idioma. Assim, isso foi só para complementar, porque eu adoro os estudos linguísticos. Uhum. Mas eu confesso que quando me apontaram isso, Márcia, eu fiquei incomodado, porque a pessoa que me apontou era como se estivesse me acusando de estar exercendo uma personalidade falsa. E eu também fiquei, eu tive essa mesma sensação. Aí eu tive que pensar muito sobre isso para falar assim, não, eu buscava legitimidade, autenticidade nos dois ambientes. Só que é impossível você soar o mesmo em duas línguas, uma sua nativa e outra aprendida. Então, eu só fiquei mais tranquila. Imagine, era minha filha falando, então era como se eu estivesse passando para ela um aprendizado de falsidade também. Eu só me tranquilizei depois que eu lembrei, porque eu fiz metade do curso de letras, e aí eu me lembrei dessas situações que a gente discutia muito em sala de aula, né? Das circunstâncias, dos sotaques, até dos sotaques que se tem mesmo num estado como Sergipe, que foi o estado de onde eu vim. Eu não nasci lá, mas eu morei muito tempo lá, e a gente é um estado minúsculo, o menor estado do país, e a gente tem diferenças de sotaque, né? Uhum. Então, aí eu me lembrei, fiquei mais tranquila. Uhum. Aí eu expliquei depois, né? Não, porque numa situação de trabalho eu preciso me impor, eu preciso ter uma voz, uma impostação de voz, tal, aquela coisa toda, né? Uhum. Até porque eu tinha um editor, eu trabalhei no jornal uma época, eu tenho formação em comunicação, né, professor? E aí eu trabalhei no jornal numa época que o editor, ele pegava a extensão do telefone, eu era foca ainda, era novata, e aí ele me deu uma bronca uma vez que eu nunca esqueci, né? Pô, você vai falar assim com o seu entrevistado. Eu com minha voz doce, meiga de menina, né? Uhum. Aí, não, você não vai falar assim com o seu entrevistado e tal, você tem que se impor, você tem que amadurecer essa voz e tal, então isso sempre foi muito marcante para mim. Excelente. Tiago, tô vendo seu mão. Vai ser rápido, professor, vai ser rapidinho. Uhum. Não sei se isso acontece com você, mas tem uma questão relacionada à linguagem, como nós passamos muito tempo em outro país com uma outra língua, algumas emoções gatilham a linguagem. Uhum. Então, às vezes, quando eu estou muito triste ou quando eu estou muito puto, alguém vem falar comigo, eu vou e respondo em inglês ou eu falo em inglês. Uhum. Eu não consigo falar inglês, português, tem que voltar para o inglês para parar um pouquinho para poder falar, porque gatilha a linguagem automaticamente. Cara, é isso mesmo, tem toda razão.
E é como se fosse uma faixa de frequência mental. Algumas Sim. palavras despertam a gente para uma determinada faixa, e por outro lado, quando a gente está se sentindo de certas formas, a gente acaba buscando se expressar mais precisamente Sim, naquela porque é mais faixa. fácil, né? Como se aquilo dali desse um hook, né? Puxasse a língua para você discorrer sobre aquele assunto, né? Yeah, all right. So this is quite interesting, but we have to move on. Sorry, guys. we keep going here telling our stories. But I want to talk a little bit tonight about our next topic, which is ageism. Now, let me write this here at the chat because it's not an easy expression. All right. Where is the chat? Yeah, it's here. Ageism. Age means idade. Ageism. Okay, so we are talking about the fact that for many societies, prejudice against age is kind of the last acceptable prejudice, but it's still acceptable, and that's amazing. I mean, it's horrible, but it's interesting to notice that even developed societies in which people do be careful on how they express, on how they review prejudice and discrimination and discriminate, but they still do that for when it relates to older people. Então, mesmo em sociedades onde as pessoas são muito cuidadosas, muito atentas a expressões preconceituosas, ao cuidado para não ser preconceituoso, mesmo assim, elas meio que ainda toleram que se seja preconceituoso em relação às pessoas idosas. All right, so we're going to talk about aging, an aging society, and ageism, which is kind of a prejudice against older people. Please confirm to me that you guys can see my shared screen in 3, 2, 1. Can you see it? Yes. All right. So we have a global challenge concerning the fact that our society is getting older. So let me give you some introduction about this. First, let me tell you that there are very, very interesting videos. We're going to use some of them this week, but you can discuss how should societies look at older people, how some traditional societies end up valuing much more the wisdom of older people, how grandmas are trained to fight depression in some countries. So we're going to have like very positive messages for you through this channel, using videos. But I wanted to start this talk revealing some amazing facts. Now, take a look at this graph here. We are talking about life expectancy, expectativa de vida ao nascer. Notice that you have some countries up there in which, when people are born, they are already expected to live over 80 years old. Em alguns países, vocês estão vendo que as pessoas, ao nascerem, têm uma expectativa de vida de mais de 80 anos, como Japão, Coreia do Sul. But this is not restricted to developed countries. You have even in places like Ethiopia, South Africa, India, in Latin America in general, life expectancy is already above 72, 73 years old, even though we have some regional differences, right? A gente tem diferenças regionais muito marcantes na América do Sul, na América Latina em geral, mas mesmo aqui nos nossos países,
é comum as pessoas ao nascerem ter expectativa de vida acima de 70 anos. But that was not the picture in 1950. So something must have happened around 1900, 1950. What do you think has happened? O que vocês acham que aconteceu que de repente a expectativa de vida ao nascer saltou 30, 40 anos para a maior parte dos países do mundo? What do you say, guys? What could explain this? Go ahead, Thiago. Oh, I have some guess. So we have the economic growth, we have the hygiene, we have like the alimentation, the nutrition that Yes. also improved. Yes. Long periods of peace as well. This is also human true. rights. Good. So yeah, basically that. We are not like more killing each other. Yeah. Well, you got some of the most important features there, but there is something missing. Who would like to try and add to this list? Quem que gostaria de adicionar algum fator para essa lista? O Thiago falou progresso econômico, falou higiene, práticas de higiene, falou menos guerras, longos períodos de paz. What else? Medical and technology advances. Exactly. We have had this huge revolution, which is vaccines and antibiotics. These two guys have made a huge difference. People would die from infections at 35, 40 years old, and they would die miserably because they didn't have antibiotics. É um quadro inacreditável, gente. Se a gente pensar que menos de 100 anos atrás, ou em torno de 100 anos atrás, as pessoas morriam de doenças absolutamente bestas hoje. Que hoje a pessoa sequer vai no médico para tratar. So we had this huge revolution in medical assistance. The health systems have developed a lot, and the history of health systems is amazing, you know? I mean, it's not from this last century. Some of that had already started in the 19th century. But yeah, we had a revolution in medical technology. And we are just about to see even more extreme revolutions in that perspective. Nós estamos na iminência de ver saltos ainda maiores, tá, gente? Talvez a gente não esteja falando de viver tantos anos a mais. Talvez a longevidade não seja, assim, um fenômeno tão imediatamente alcançável nos próximos anos, mas as causas de mortalidade, a gente tem uma chance de debelar 70% dessas causas de mortalidade do mundo hoje com tecnologia médica. A fusão de inteligência artificial com o desenvolvimento de proteínas sintéticas e com terapias genéticas, nós estamos na antessala de uma nova revolução. Go ahead, Karina. Só para complementar, professor, eu acho que também, assim, além da tecnologia, que eu acho que as duas coisas andam juntos, a ciência, né? A evolução da ciência. Porque sem a ciência, sem a pesquisa, porque se a gente faz um processo de pesquisa, a gente evolui na tecnologia e aí é aquele ciclo entre os dois. Eu acho que é muito isso. Yes, perfect. Very good point. We shouldn't focus only on technology by itself. We have to remember that we have like unbelievable good science centers in the world today, and they are spread all over the world. So you have top
technology being developed in universities across the globe, right? Good point. What about Thiago? Go ahead, Thiago. Um outro ponto não é que as pessoas começaram a viver mais. Na real, o índice de morte infantil diminuiu muito. It's true, yes. Então, isso também ajudou pra caramba que isso daí acontecesse. Exactly, very good point. Mas eu acho que morria muito também, né, professor, por causa que febre amarela, várias doenças, assim, que não tinha como solucionar. Tem livros, exemplo, O Primo Basílio, é literatura, fala sobre isso, de a mulher que morre por causa que ela está doente, com a febre e não conseguia. Livros de literatura conta muito disso, tuberculose, várias coisas assim, né? E é assustador que a tuberculose esteja voltando no nosso Brasil, né? A gente tem casos crescentes de tuberculose, de sarampo, uma daquelas coisas assim que de deixar perplexo o nosso país, como é que a gente, depois de ter vencido algumas dessas doenças, mas se serve de consolo, eu acho que, claro, não serve de consolo para ninguém, mas é só a expressão, a maneira de falar, nós estamos tendo casos de pólio com paralisia em cidades como Nova York e Londres. Então, realmente nós temos um desafio bem particular aí para a saúde pública nessa década. Samuel, São assim. Eita, desculpa. Pode falar, Letícia, diga lá. São doenças que simplesmente se resolvem com uma coisa simples chamada vacina, que foi resultado de todos esses avanços na medicina, tipo, na ciência, na tecnologia, e uma coisa simples, e o pessoal simplesmente não adere e acaba trazendo de volta todas essas doenças que estavam basicamente erradicadas, e é absurdo quando você para pensar. This is a very important point, Letícia, because this is about behavior. So, behavior in vaccination is a huge topic. We haven't figured out what exactly happened with COVID, you know? We are going to be talking about behavior and vaccination during the COVID pandemic. We're going to be talking about that for the next 40 years. Believe me, we haven't figured out exactly what's going on. A gente está só começando a entender o que aconteceu nessa pandemia. Mas a relação entre comportamento, vacinação e a emergência ou duração de pandemias, this is a hot topic. This is going to be like discussed for the next 30 years. Go ahead, Felipe. I can see your hands there. Não, aqui. Eu só vim novamente. É porque eu fico muito incomodado quando a questão vira só tecnologia, mas enfim. A questão de você observa que os países que estão aí atingindo mais de 80 anos, na verdade, fora o Reino Unido, o Japão e a Coreia do Sul, é a questão de países que não participavam do centro do capitalismo ali, né, global, e aí a partir dos anos 50 eles conseguiram se industrializar. Então, tipo, essa questão da ciência também está alinhada a você pensar em países que não participavam desse bem-estar social que a gente tem estabelecido nas potências europeias, mas que aí, a partir desse lugar, desse ano 1950, enfim, várias frentes conseguiram se estabelecer como países com a desigualdade social diminuída, né? Yeah, this is a very good point. I mean, it's amazing what we could do in Brazil with so many resources. And even our population is not that large, right? So it is not an impossible task to raise the quality of life in our country. It is not impossible at all, even though we have been fighting this fight for the last 30 years. Não tem nada de impossível no Brasil. Nós não temos uma população tão grande assim. Nós temos uma quantidade de recursos muito grande. E era para a gente já ter superado essas condições de vida tão duras que boa parte da nossa população vive. Yeah, good point. All right, guys. So this is a picture that should make us try and wake up. It is a wake-up call. We are going to have a population in a completely different structure in the coming years.
So let's have a look at this, the pirâmide etária, age pyramid. So let me read this thing with you here. I'm going to use some marker here. So check this first triangle here. This is the age structure of the world in 1950. So what do we see? Very little people with the age of 85, 75, and 70, and lots of children. All right, so we move to 2010, and you can see that the basis of this pyramid is already like larger. But still, we don't have so many people up here, right? We still have a very large basis. So we have lots and lots of young people, enough to work and to take care of society, right? But in 2100, check out what we're gonna have. We're gonna have almost half of the population up here. If you take like a cut in the 50, you're probably gonna be talking about like half of the people. Half of the people over 50. So it means, well, we are gonna need much more hospitals and probably much less schools. Much fewer schools, right? We are gonna have to change, to adapt our structure of public services to a completely different population, right? So, I mean, this is like, it is changing very fast, and it is absolutely clear what's going to happen. Those projections that you see here, they are not disputed. Não tem ninguém questionando essas tendências. Elas são tendências muito estáveis e muito previsíveis. Now, notice something else here. Can you see that women live longer than men in general? Can you notice that this is not symmetric? Vocês perceberam que essa figura não é simétrica? Quantos de vocês que tinham percebido que essa figura não era simétrica? What do you think it is the reason for that? Let's see. Who can guess? Letícia, Felipe, Daniel, vamos ver quem consegue trazer uma melhor. Anne também entrou nessa parada, Paloma. Quem quer começar? Assim, um dos motivos que eu sei é que tem aquela questão do cuidado, em que as mulheres, elas cuidam melhor da sua saúde física, mental, mais do que os homens, embora isso esteja começando a mudar, mas que são um dos fatores muito importantes, que impactam mais. Uhum. A questão da guerra também, professor. Os homens vão muito para a guerra, trabalhos mais pesados, mais forçados, então diminui também o tempo de vida, né? A longevidade deles também influencia bastante. No nosso país, Anne, que nem está em guerra, isso, nós temos uma quantidade muito grande de jovens masculinos, negros, sendo assassinados. Mas isso... é a guerra que não é oficial, urbana, né? É exatamente, a guerra oficiosa que existe. Let's see, I got some more hands up there. Tayane, go ahead. Como mulheres, nós somos ensinadas a sermos mais contidas, e esse é um dos motivos por qual mulheres também estão menos envolvidas em acidentes de carro, em brigas, esse tipo de coisa. E falando da gastronomia, que é a minha área, a gente aprende a cuidar da casa e a cuidar da nossa alimentação desde cedo. Isso é muito forte, por exemplo, na cultura indiana, em que se você perguntar para uma mulher que ela é a chefe da casa da alimentação, ela vai saber te nutrir desde do berço até a sua fase adulta mais avançada e em diferentes momentos da sua vida. Se você está feliz, se você se mudou o clima, se você tem alguma doença pré-existente, então isso é muito
do papel que é imposto às mulheres. De estar sempre se cuidando, porque elas vão ser as provedoras da casa, dos filhos, do marido, de tudo. Então, acho que são todos esse conjunto do que a gente meio que já nasce para aprender, né? Quando você traz a questão da gastronomia e do papel social da mulher mãe, a mulher educadora e tal, a gente está buscando elementos que, nesse caso, viu, Márcia, pode ficar tranquila aí você pode falar tranquilamente cultural, tá? São elementos culturais mesmo. Agora, tem elementos cognitivos. Deixa eu ver se aparece algum aqui. Diga lá, Felipe. Tô ligada. Ô, professor, então, eu tô aqui deitado em posição fetal, porque realmente essa questão de ideologia e o que é ideologia e até que ponto deixa de ser ideologia para ser um viés cognitivo, tá muito assim. Não estou conseguindo traçar um limiar, mas veja só, porque o que acontece? Essa questão. Esqueci. A menina que faz gastronomia falou a questão do comportamento, né? Uhum. A gente se coloca, por exemplo, a questão masculina tem muito uma questão, aí realmente, eu falo cultural, e aí por isso ideológica, da questão do homem se colocar em risco. Assim, em questão de tipo, como ela falou, a mulher é ensinada a se preservar, o homem, como tá no lugar do explorador, ele se põe à frente em risco. E aí eu tento traçar assim na minha mente, isso desde outras situações também da disciplina. Seria essa questão cultural um reforço de um viés cognitivo de, por exemplo, se você tem, por exemplo, populações de países periféricos que, enfim, estão em situações de maior vulnerabilidade. Você teria um reforço daquele viés cognitivo de se colocar em risco, de não ter nada a perder, e aí, tipo, isso culturalmente reforçaria a cultura, e a ideologia reforçaria um viés cognitivo que é situacional daquele comportamento daquela localidade? Agora você matou a pau, Felipe. Perfeito, perfeito. Que análise legal. Isso é que é economia comportamental. Parabéns. É isso mesmo. A cultura pode se assentar, mas ela pode fortalecer vieses. Ela pode induzir comportamentos que são enviesados. Pode justificar, pode validar. Então, um homem que age violentamente diante de qualquer ameaça a alguém da sua família é admirado. É socialmente admirado. Fala assim, olha lá, mas também está defendendo a família dele, é normal e tal. Então, mesmo que ele esteja agindo com uma violência desproporcional, mas as pessoas falam, não, tudo bem. Então, você tem toda a razão. Os vieses cognitivos, os impulsos do comportamento individual, eles não estão no espaço sideral neutros, isolados do mundo inteiro. Eles interagem com cultura e com ideologia, particularmente. Tem toda a razão. E aí entra a questão, por exemplo, se a gente for pensar na violência, do machismo, né? Que não dá para se chamar de uma ideologia, mas tem elementos ideológicos dentro do machismo. Claro que tem. Letícia, diga lá. Eita, baixou a mãozinha. Pode falar, Letícia. Eu apertei sem querer, desculpa. Não tinha alguma coisa para falar. Tá bom. Tem Karina com a mão levantada agora. Pode falar. Aquela questão aí, quando, Felipe, o senhor falou sobre isso, né, no viés do homem, né, nesse posicionamento, me lembrou aquela questão do Will Smith, quando ele bateu lá no Chris Rock e todo mundo, assim, né, uma boa parte ovacionou, achou que aquilo foi incrível porque ele estava defendendo a mulher e tal. É o exemplo clássico, né, daquilo. E agora olha como que são as coisas, né? Olha só. Aquilo foi uma reação claramente desproporcional, num ambiente que não era apropriado, entre duas pessoas que tinham relações de alguma amizade, de alguma proximidade. Já se conheciam há muitos anos e tal.
Mas a reação do público, uma parte apoiando, uma parte sendo contrário, e depois eliminando esse cara, né? Porque agora o Will Smith desapareceu. Não existe mais o ator, não existe mais o cidadão, não existe mais. Acabou. Eu nunca mais ouvi falar do cara. O cara desapareceu. Não sei nem se ele vai fazer filme de novo. Então, é muito curioso como a gente vê essa interação de uma maneira tão flagrante de ideologia, comportamentos sociais, socialidade, pressão dos pares, pressão do papel social do homem, fortalecendo um impulso que muitas vezes, não vou dizer que é natural, mas que é mais comum entre os machos. Não são só os machos humanos, tem os machos cachorros, os machos macacos, os machos rinocerontes. Então tem algo claramente distintivo nisso, do funcionamento que não tem a ver com a construção social. Mas, como disse o Felipe muito bem aí, essas coisas se somam, se acentuam umas às outras. Tem uma espécie de uma interação, e de alguma forma até uma reverbera na outra. Exato. Diga lá, Felipe. Então, professor, aí é a minha questão. Quando o senhor coloca a questão de instinto e ser humano, um antropólogo morre. Mas é porque a questão de essa divisão, por exemplo, essa questão de falando de gênero, para ser humano, e eu estou falando realmente de um acúmulo meu, não tem muitos acúmulos, mas não consegue se estabelecer uma questão ligada de gênero e grau de violência. Aí é justamente esse, assim, tipo, homens são mais violentos do que mulheres porque defendem, porque... Eu sei que esse não foi o ponto que você defendeu, mas é a questão, assim, de, tipo, uma tendência a, sabe? Aí é por isso que eu não consigo, assim, quando a gente viu aqueles casos dos vieses cognitivos a nível individual, mas aí realmente quando a gente parte desse nível coletivo e aí começa a se misturar com cultura e tudo mais, realmente eu não estou conseguindo traçar esse limiar, porque, por exemplo, para mim essa questão de gênero e violência é uma questão cultural, ideológica. Não consigo ver ela nesse nível quase biologizante, sabe? Eu vou, sem pedindo desculpa de me tornar repetitivo aqui, Felipe, mas é assim, que a gente precisa distinguir essas duas categorias de vieses. O viés cognitivo é algo muito intrínseco ao funcionamento cerebral. O viés social, ele é uma espécie de um segundo nível de construção em que ele relaciona a reação individual, o comportamento individual, com o seu impacto, com o seu status social, com a sua imagem. Então, vou dar um exemplo assim, tá? Se cair agora alguma coisa aqui do meu lado e eu der um grito, meu grito não vai ser um grito de voz fina, aguda. E não é porque não pode acontecer que é proibido, mas é que, de alguma forma, eu sei que dos homens são esperados reações menos características de feminilidade, e aí eu sou ensinado que eu não posso gritar fino. Eu não posso dar um ah! Não é natural. A maneira que a gente vai gritar por tomar um susto, não dá tempo da gente parar e pensar. Mas ele não é mais um viés cognitivo exclusivamente. Ele esbarra numa reação muito, muito visceral, mas já aprendida socialmente, que diz assim, como que o meu grito vai soar para quem estiver me olhando? Então, já passa a ser um viés que perpassa não apenas uma tendência cognitiva,
mas uma espécie de uma referência social, seja positiva ou negativa, mas que de alguma forma reprime ou orienta, por incrível que pareça, a maneira como a pessoa grita na hora de tomar um susto, não é socialmente aprendido. Já pensou? Então já não é mais viés cognitivo, é um viés social. Ou seja, ainda que ele seja muito individual, mas ele já interage com uma categoria de referência externa ao indivíduo. All right, guys, we are just about to finish our time here. Yeah, but I would like to thank you, Fernando, for your input here. And I have to confess that I'm not so well read in anthropology, okay? So you guys have to forgive me. A minha leitura de antropologia é muito limitada. Eu tenho algumas poucas referências. Então, algumas vezes, algumas categorias que eu usar aqui vão parecer muito discordantes com o que vocês pensam, tá? All right, so let me finish this presentation here in just 1 minute. Let me just show you a few more slides here. So, at this point, where we have a whole society getting older, we have all kinds of reactions from all over the world. First, we have pension reforms. Reformas da Previdência. Acontece no mundo inteiro. But then, we also have different policies concerning childhood, concerning pregnancy. Nós temos toda uma discussão sobre natalidade, sobre países que antes reprimiam, tinham como políticas públicas reprimir o número de filhos, e que agora estão fazendo o contrário, estão tentando estimular. And that is not happening only in China, it is happening all over the world. Some European countries already have to face like extreme choices, because they either have to accept immigration, by the way, will be a topic in a coming class, immigration, or they don't have enough young people to work. Então, tem alguns países europeus onde você já tem uma população idosa tão grande que ou você abre a porta para a imigração, ou você não vai ter gente para trabalhar. Que não está havendo uma reposição da população. A população decai com o passar do tempo. All right, so it is a huge challenge, not only from a public policy perspective, but also from a behavioral and cognitive perspective, as I'm gonna try and convey the message in our next section, okay? Our next session. Okay, so let me stop this presentation here. For those of you who want to make any other comments, I'm gonna be here for a few more minutes. Otherwise, thank you so much for participating. Eu vou estar por mais alguns minutinhos aqui, pessoal, mas estou parando a gravação.